Campeonato Maranhense está finalizada a segunda rodada e que pode ter sido a decisiva para muitos. O Maranhão Atlético Clube é o único que garantiu a classificação dos 8 que estão disputando o campeonato estadual. Vamos aqui trazer também um prognóstico e analisar os grupos já para a última rodada. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, seu joinha é importante, compartilhe no seu grupo de amigos e deixe os seus comentários aqui para você participar do Fala Galera. Ainda hoje teremos o Fala Galera aqui no canal Lécio Costa Narrador. Tivemos a segunda rodada do grupo B finalizada ontem. Foram 2 jogos realizados, jogos decisivos para alguns. O São José, por exemplo, perdeu para o Motoclube de São Luís e já está eliminado. É o único time também que está eliminado, sem possibilidades de seguir adiante na competição, porque estreou sendo goleado pelo Maranhão Atlético Clube de 7-0 e ontem foi também derrotado. Perdeu para o Motoclube de São Luís no estádio Castelão. A propósito, torcida, ontem, a partir dos 30 minutos de jogo do segundo tempo, o estádio começou a ficar impraticável. E quando terminou o jogo, não sei por que cargas d'água, o Myron Frederico dos Reis não finalizou o jogo, porque não tinha mais como a bola rolar, era chutão para lá, chutão para cá. O campo virou uma piscina literalmente, totalmente inundado. E olha que estamos falando de uma drenagem espetacular, que é a drenagem do estádio Castelão, que suportou uma carga de águas na madrugada de sábado para domingo, né, espetacular na madrugada, e ainda assim no início do jogo, o tempo ficou totalmente nublado durante o domingo, não teve sol em momento algum, e consequentemente nós tivemos o estado do gramado sem estar contento, o estado do gramado muito ruim, e consequentemente as equipes deram um espetáculo que não foi aquele que a gente queria ver. Ou seja, a bola não rolou legal, o campo muito pesado, mesmo se ainda a chuva ter caído na sua intensidade, como aconteceu já a partir dos 30 minutos do segundo tempo. A qualidade de jogo, lógico que nem se fala, mas o Moto conseguiu vencer o jogo por 1-0, e esse resultado do Motoclube de São Luís acabou que deixou o time rubro-negro ainda para o último jogo disputando e já quase classificado, só depende de si. O confronto será clássico, o clássico maremoto do futebol do estado do Maranhão, então tudo pode acontecer. Mas o Maranhão Atlético Clube classificou-se porque venceu fora de casa e venceu num estádio pequeno, onde dificilmente você tem jogo adequado, chutão para lá, chutão para cá. Quem fala sobre esse assunto, e que realmente aquilo que acontece em Barra do Corda, porque o estádio Leandrão é um estádio muito pequeno, você dá um chute, a bola vai lá no outro campo. A bola fica viva o tempo todo pelo estado do gramado, que não é muito bom. Mas é uma marcação intensa o tempo todo. Então jogar em Barra do Corda não é fácil para ninguém. Mas o Maranhão descolou um resultado positivo com o gol do Rafael aos 28 minutos do segundo tempo. E com esse gol colocou o Maranhão Atlético Clube já classificado. A única equipe já classificada nessa fase primeira do Campeonato Maranhense. Isso eu estou falando aqui nos 2 grupos, Grupo A e Grupo B, né? O Sampaio Corrêa, mesmo tendo 6 pontos, mas o time ainda, com as outras equipes, o time ainda não está classificado matematicamente, porque ainda brigam, todos estão brigando ainda, mesmo com a derrota para o time do Pinheiro, também ainda briga o IAP, mas eu falo desse assunto daqui a pouquinho. Tá? Então vamos ouvir aqui o Zé Augusto, porque o Zé Augusto deu uma coletiva após o jogo ontem, lá em Barra do Corda, e ele fala exatamente aquilo que é o estádio Leandrão, quer dizer, jogo é quase impossível, porque a bola é o tempo todo no alto. Fala aí, grande Zé Augusto. Difícil, é importante para nós, a gente sabia que aqui era muito difícil de se jogar, quase não tem jogo, muita bola aérea, mas nosso time suportou a pressão do adversário, o adversário é muito forte, principalmente dentro do seu domínio. Eu acho que a gente suportou a pressão, conseguimos fazer um bom jogo, tivemos algumas oportunidades no segundo tempo, concluímos em uma e gol. Acho que
Essa equipe está de parabéns pelo que vem fazendo. Agora é pé no chão, tranquilidade para trabalhar. E vamos esperar o jogo do clássico na quarta-feira. Vamos deixar todo mundo tranquilo para a gente fazer um grande jogo na quarta. A quarta-feira, você sabe, é o clássico Maremoto. Então, como é que está essa classificação agora, depois desses resultados? Motoclube de São Luís ganhou então de 1-0 o Peixe Pedra, São José de Ribamar, e o Maranhão Atlético ganhou de 1-0 também. O Maranhão é o único que está garantido até aqui no grupo B. Esse está o grupo B. Vamos lá começar pelo grupo B que já está na tela aí. Maranhão 6 pontos, Motoclube 4 pontos, Cordino 1 ponto. O Cordino se complicou, mas tem um adversário teoricamente fácil, que é o São José. Então o Maranhão garantiu a sua classificação. O único fora está o São José, não tem mais chances de classificação nesse grupo, só pode chegar a 3 pontos, o Maranhão tem 6, o Moto tem 4, despachou então, mas o Cordino, se vencer o São José, vai a 4 pontos, de formas que o Moto só precisa de um empate diante do Maranhão Atlético para garantir a sua classificação para a sequência do Campeonato Maranhense. O Cordino tem que vencer do São José e a 4 pontos, tentar vencer com maior margem de gols possível, aí, que é o perigo, que o Moto só fez um placar magro diante do São José, com o estado do gramado muito pesado. O Moto corre risco sim de não se classificar para a sequência do campeonato nesse primeiro turno, mas aí o Cordino teria que vencer com uma margem bem ampla de gols, e aí nesse primeiro critério de desempate acaba que se classificaria. Portanto, o Cordino ainda continua muito na briga, mesmo com resultado adverso diante do Maranhão Atlético Clube. Portanto, o MAC está garantido com 6 pontos. No grupo A, todos têm chances ainda. Veja no grupo A que tem Sampaio Corrêa com 6 pontos, Pinheiro Atlético Clube com 3 pontos, Chapadinha com 3 pontos, e o IAP até aqui não somou nenhum ponto. Levou aquele gol do Neto, cobrança de falta muito linda do Neto, né, a Cássio Costa, que mandou a bola, né, lá no fundo do gol, uma cobrança de extrema categoria, e o Pinheiro venceu o jogo no estádio Nilzinho Santos, e aí com 3 pontos é o segundo colocado. Chapadinha também tem 3 pontos, então todos estão na briga. Por quê? Aí eu vou explicar para você. O Sampaio Corrêa não está classificado porque se o Chapadinha vencer do IAP, vai a 6 pontos. Se o Pinheiro vencer o Sampaio Corrêa, também vai aos 6 pontos. Então aí ficariam 3 com 6 pontos e iríamos para aqueles critérios de desempate, né? Critérios de desempate. Mas o Sampaio Corrêa está quase lá, encaminhou muito bem com 6 pontos. Um empate somente diante do Pinheiro Atlético Clube, o Sampaio estaria garantido. E com uma vitória, então, nem se fala, porque o Sampaio iria a 100% de aproveitamento na competição, se garantiria aí com 9 pontos, despachava o PAC, praticamente, e o Chapadinha também precisando de uma vitória para se garantir diante do IAP. E o IAP, qual é a situação do IAP? O IAP, aí o Chapadinha, no caso, se o Sampaio vencer o Pinheiro, precisaria de um empate diante do IAP. O IAP precisa vencer bem o Chapadinha, chegar a 3 pontos, ir para os critérios de desempate, e aí também vale a margem de gols, o critério de desempate, torcer por uma vitória do Sampaio em cima do Pinheiro Atlético Clube. Então, são essas, né, que a gente tem que falar aqui para você, que são essas as chances do IAP, do Chapadinha, do Pinheiro e do Sampaio Corrêa, que está praticamente classificado, mas matematicamente ainda não está, exatamente por aquilo que a gente acabou falando. Nos resultados então tá aí Motoclube 1-0 em cima do São José e Cordino 0, Maranhão Atlético 1 do grupo B. Para esta quarta-feira, o grupo A apresenta Pinheiro jogando diante do Sampaio Corrêa e o Chapadinha diante do IAP. Esses jogos estão programados para as 19 horas. 19 horas lá no estádio Costa Rodrigues, da Princesa da Baixada Maranhense. Resta saber como é que está a iluminação. Ainda hoje eu vou fazer uma conexão com o Filemon Guterres, que é o presidente do Pinheiro, também é um dirigente da Liga de Pinheiro, para saber se houve alguma melhoria, se tem verdadeiramente condições. É bom lembrar que esse período invernoso na Baixada também ele bate muito forte. Se houver alteração da federação em relação a esses jogos, porque os jogos têm que acontecer no mesmo horário. Em não acontecendo no mesmo horário, esses jogos, então veja, isso aqui vale classificação. Então o Chapadinho e o IAP também programado para 19 horas lá no Rafael Seabra, salvo engano, né? Rafael Seabra em Tuntum,
Então, esses jogos aqui, vamos ver aqui. Quarta-feira, 19 horas, exatamente. Rafael Seabra em Tuntum, 19 horas, Chapadinha e Iape. E no Costa Rodrigues, Pinheiro Atlético Clube e Sampaio Corrêa. Na verdade, todos esses estados estão com deficiência na iluminação. Ninguém tem iluminação boa. Nem Castelão, nem Ozinho Santos, nem Rafael Seabra e nem o estádio do Cordino, que é o Leandrão, e tampouco o estádio Costa Rodrigues. Então, todos eles com deficiência na iluminação. A federação tem que se ater para esse detalhe. Ontem estava às escuras, o estádio Castelão, por conta do jogo ter começado às 16 horas, poderia ter sido mais cedo, 15h30, porque choveu e ficou às escuras o estádio Castelão mais uma vez. Eles estão trabalhando na recuperação lá da iluminação do estádio gigante do Outeiro da Cruz. Vamos ver se essas semifinais que acontecem na quarta e na quinta-feira, no grupo A e no grupo B, e a gente vai trazer então essas informações para você. Mas por enquanto é só. No próximo conteúdo, aí sim, nós vamos atualizar você dos preparativos do Sampaio Corrêa para encarar o Pinheiro e também do Motoclube Maranhão, o super clássico que vem aí, e demais jogos do Campeonato Maranhense que vão ser decisivos, uma rodada muito decisiva mesmo, então os jogos têm que acontecer no mesmo horário. 3 jogos somente, fase de classificação. No segundo turno, aí sim, grupo contra grupo, teremos um jogo a mais, 4 jogos para cada equipe. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.